Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal, que começa hoje na ilha de Luanda e com uma história que não é de tom simpático. Na ilha, a nossa equipa descobriu um pai que vive com 3 filhos na rua há um mês e enfrenta várias dificuldades. É pai e mãe ao mesmo tempo destas 3 crianças que têm 6, 13 e 16 anos de idade. Esta família começou a viver na ilha de Luanda por conta de uma dívida de 30 mil kwanzas devido ao não pagamento de 6 meses de uma residência onde viviam de renda situada no Ramiros, município de Belas, em Luanda. O progenitor de 52 anos de idade, que perdeu a sua esposa em 2019, conta como os seus dias têm sido desafiadores. Às vezes o miúdo vai para a praia, traz qualquer coisa, aparece aqui pessoas da boa fé, os miúdos saem daqui, ficam ali a pedir. Já houve dias que ficamos sem comer, 3 dias até. Estou a pedir mesmo também trabalho, que me dão só trabalho. E recebem essas crianças que lhes metem só no lar. Eu passo só lá e começar a ir lá ali visitar, porque eu já não estou a aguentar mais. Em época de cacimbo, a família Carmona passa as suas noites neste lugar, ao relento, sem ao menos um cobertor para proteger-se do frio, numa altura em que a probabilidade de contrair doenças respiratórias agudas é maior. É frio mesmo forte mesmo. Eu até só tenho pena dessa menina, que é a minha filha, que é a doentinha. Por outro lado, o desejo de ver os seus descendentes enquadrados numa instituição de ensino é uma das metas de Jeremias Carmona. Esse já estudava, aquela também já estudava. Esse parou na terceira, aquele parou na segunda. E eles não manifestam desejo de continuar a estudar? Sim, tem desejo mesmo de continuar a estudar. E os 3 irmãos têm sonhos e com eles desejam servir a nação angolana. Quero ser doutora. Como crescer, eu quero ser vó e mais que eu quero é só que nós nos ajudam e que meu pai não pode ficar assim, sem trabalhar. Todo pai deseja ver os seus filhos a progredirem e, em meio às dificuldades que enfrentam em cada amanhecer, o amor entre eles é visível. Eu desejo que os meus filhos, que eles ficam só bem de saúde, que crescem bem, que não se metem no grupo de bandidais, que estudem e que me acolhem até quando eu ficar velho. Yeah. Mas o meu amor que eu tenho dos meus filhos, eu sou pai, sou mãe, sou tudo deles. Após ouvirmos a família Carmona, deslocamos-nos até a administração do Distrito Urbano das Incombotas, onde foi garantida a resolução imediata deste caso. A gente vai sair uma equipa daqui, que é para ir até o local, de forma a ver como é que está a família e, posteriormente, a gente dar os outros passos. Primeiro, começar a falar com o senhor administrador de cada administração, o que é que podemos fazer no sentido de ajudar a família. A família pode ficar descansada? Pode ficar descansada, sim, que a gente vai lá chegar no terreno. A Ilha do Cabo, mais conhecida por Ilha de Luanda, é um cordão litoral em Angola com 7 quilômetros de comprimento que separa a cidade de Luanda do Oceano Atlântico, criando assim a Baía de Luanda. Outros destaques para hoje no Girassol Jornal: distribuição dos cartões de subvenção à gasolina em Luanda. Há reclamações na classe dos taxistas. Também o fenómeno no tráfico de seres humanos no país e os números que colocam a província do Cunene no topo das estatísticas. Reunião em Luanda do Comitê de Chefes de Estado-Maior da região dos Grandes Lagos, com foco na situação do Sudão e leste da RDC. Saúde e reflexões que marcam o Congresso Internacional. Esclarecimentos a nível da Assembleia Nacional no caso dos alegados subsídios aos deputados. No dia de mais um aniversário da independência de Cabo Verde, reações da comunidade residente em Angola. Outra vez, boa noite. Em Benguela, famílias do interior do município do Cubal já beneficiam do apoio referente a mais uma fase do Cuenda. Naquela região do país estão cadastradas mais de 18 mil famílias, segundo dados do Fundo de Apoio Social.
No âmbito do Programa de Fortalecimento de Proteção Social, Kwenda, o Departamento Provincial do FAS em Benguela esteve no município do Cubal para a continuidade das transferências monetárias. O ato foi dirigido pela diretora provincial do FAS, que no seu discurso fez menção aos objetivos do projeto. Gostaríamos de lembrar que o Programa Kwenda é uma iniciativa do governo de Angola que visa apoiar as famílias angolanas em situação de vulnerabilidade e pobreza. Na província de Benguela, encontram-se cadastradas 18.351 famílias, dos quais 43.403 já beneficiam nos municípios do Xongoroi, Caimbambo e Cubal. Gostaríamos igualmente de salientar que, além das transferências sociais monetárias, o programa Kwenda comporta a componente de inclusão produtiva, que apoia as iniciativas locais geradoras de renda para grupos organizados em cooperativas ou associações a nível econômico-produtivo. No local do ato esteve igualmente presente o administrador municipal do Cubal. Na ocasião, o número 1 do município fez referência ao contexto da pobreza que assola as comunidades angolanas, cuja resposta pela sua minimização é atendida pelo projeto de distribuição de dinheiro às famílias. Nós, enquanto governantes, ao nível do município, temos a dizer de que o executivo, liderado por Sua Excelência, o Presidente da República, Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço, depois de dar-se conta de que o poder de compra reduziu de que maneira, as transferências sociais monetárias passam de 8.500 kwanzas para 11.000 kwanzas. Acumuladamente, hoje, os nossos concidadãos da comuna do Tumbelo irão receber 66.000 kwanzas, fazendo 6 meses. No momento, os beneficiários mostraram-se satisfeitos com a entrega das verbas do projeto Kwenda destinadas às famílias mais carenciadas. Muito obrigado por me receber esse dinheiro. Vou comprar cabrito, vou comprar galinha, que vai restar. Então vou comprar comida para os meus filhos. O cabrito e a galinha para fazer o quê? É para criar. No Ambo, as autoridades tradicionais foram ouvidas sobre as dificuldades que enfrentam no momento. E entre as preocupações apresentadas consta o mau estado das vias de acesso, a falta de ambulâncias nos hospitais e também a subida dos preços. Ouvidos pelo administrador municipal, os SOBAs levantaram as principais dificuldades que as suas comunidades atravessam diariamente, da falta de saneamento básico, a degradação de algumas infraestruturas públicas, bem como a segurança nos bairros, constam das inquietações apresentadas. Não temos a estrada da Alemanha até o município de Cunha está degradada. Por outra, é a questão de água. Estamos à falta de água no nosso bairro. Agradecemos à nossa polícia, agradecemos ao comandante da polícia pelo trabalho que ele está a fazer e que está a nos ajudar bastante. Mas por falta de iluminação em alguns bairros, está a dificultar o trabalho dele. Há sítios que passam água, mas há sítios também que não passam água. Há sítios que, normalmente, quando passa água à noite, as pessoas catam em água, mas quando aparecem os fiscais cortam, as pessoas estão sem água. Temos o problema depois da escola. Já mostramos o terreno para construir a escola do governo, mas graças até aqui não temos a resposta. As autoridades tradicionais no Ambo lançaram um grito de socorro em prol aos camponeses. O problema que estamos a encontrar é a fertilizante. Os adubos estão muito caros e a gente não está a conseguir cultivar, não está a conseguir um saco de adubo, está 35 mil. E nós queremos que o governo tenha que baixar o preço de adubo, pelo menos para, se chegar só pelo menos 20 ou 18, isso vai facilitar mais a nossa comunidade. Até ontem mesmo perguntei na praça, o quilo de adubo está 1.000 kwanza. O saco de adubo está 35 mil kwanza.
Isso é um grande problema, E significa que haverá muito sofrimento nos próximos dias. No local, algumas recomendações e soluções para minimizar os problemas das comunidades foram traçadas. Temos apenas 2 ambulâncias operacionais, encontram-se avariadas mais outras 4, mas dentro de mais 3, 4 dias, uma ambulância do Centro Materno-Infantil já entra em sua operacional, a ambulância do CASEC e outra do nosso Hospital Municipal encontram-se também em estado de reparação e penso que dentro dos próximos dias vamos ver elas todas em funcionamento. A intervenção nas vias com elevado grau de degradação serão priorizadas nos próximos dias. Uma intervenção que está a ser feita no bairro de São José, ela vai prosseguir para o bairro das Cacilhas, Bom Pastor e depois, precisamente no bairro de Santo Antônio, a via que liga da Mineira à Igreja Católica de Santo Antônio e as vias secundárias e terciárias do mesmo bairro. Com uma extensão territorial de 2.609 km² e 3 comunas, o município do Ambo conta com uma população estimada em mais de 1 milhão de habitantes. As autoridades tradicionais são verdadeiros parceiros da governação de proximidade, bem como na resolução dos diferentes problemas que afligem as diferentes comunidades. E avançamos para a província da Huila, onde ex-militares beneficiaram de kits de produção agrícola. A iniciativa faz parte do plano de inserção social dos antigos combatentes. Neste caso específico, foram beneficiadas 10 cooperativas. Ex-militares do município de Lubango beneficiaram de kits de trabalho no âmbito de sua inserção social. São moageiras, insumos, inputs agrícolas e também animais de pequeno porte que vão garantir o funcionamento de 10 cooperativas. De uma vez que o governo reconheceu o esforço que nós empreendemos no terreno, é uma valia. Estou cheio de emoção, prometo trabalhar arduamente e empregar também os demais que ainda não foram abrangidos. Eu recebi o kit da agricultura. Fui contemplado animais, cabrito, galinhas, adubo, amônio, para fortificar a minha agricultura. É uma alegria, em primeiro lugar. E estamos agradecidos. E também agradecemos porque muito esperamos. Então, e hoje chegou o momento. E diria que realmente queríamos que repetisse mais vezes. Porque não só somos nós, tem também outros. Esse cara também necessita também. E diríamos que por recebermos esse tipo de moagem, eu diria que é uma indústria, né? Porque doravante passará a transformar alguns produtos vindo do campo. E realmente é muito bom. O administrador municipal do Lubango apela aos beneficiários a utilizarem corretamente os meios recebidos. Temos hoje, como foi dito, kits quer de moageira, quer também alguns kits agrícolas para atendermos os nossos ex-militares. É uma franja que merece de nós a devida atenção e é por força disso que, no âmbito daquilo que é a programação feita, estamos a atender e vamos continuar a atender esta franja. Queríamos apelar aos beneficiários que pudessem fazer o melhor uso dos meios que agora recebem, tirarem o maior proveito possível destes meios. A nossa área social e também o nosso Gabinete Municipal da Agricultura vai fazer a devida verificação de forma pontual, acompanhando a efetiva aplicação destes meios que agora estão a ser distribuídos, para que possamos, sim, não só rentabilizar, como se disse, promover e quiçá, aumentar aqui também a questão do emprego, mas também para fazer valer a pena aquilo que é o investimento que o Estado, a administração municipal, de forma concreta, está a fazer na distribuição destes kits. Em Luanda, alguns taxistas continuam a queixar-se de demora na disponibilização de cartões de subvenção à gasolina. Entretanto, mais cartões foram hoje entregues aos respectivos proprietários do município do Cazenga, onde o total já passa de 900 beneficiários.
Os taxistas que têm a licença tratada, que os permite a posterior fazer o levantamento dos cartões de subvenção ao preço da gasolina, continuam a questionar o longo tempo de espera para os ter. Abel João, taxista há mais de 18 anos, revela que diariamente gasta 20 mil kwanzas para abastecer a viatura desde que foi reajustado o preço do litro da gasolina para 300 kwanzas contra os anteriores 160. Até hoje continuamos a abastecer o litro a 300 kwanza e nesse caso nós estamos a sofrer bastante. Temos que dar a conta do patrão, certo? E abastecer por dia 20 mil kwanza. 300 kwanza é muito difícil para nós. Apesar das dificuldades, Abel garante não alterar o preço da corrida do táxi, que é 150 kwanzas. Nós não temos como fazer subir o preço da corrida, porque nós, para correr ou fazer subida da corrida do táxi, dependemos da NATA, porque nós somos associados da NATA. Se a NATA entrar em contato com o Ministério dos Transportes e baixar qualquer ordem, normas, então nós aí seguiremos. Enquanto uns interrogam-se sobre a morosidade na entrega do cartão de subvenção, outros não fazem o seu levantamento. Só no Centro de Formação Profissional do Kazenga, mais de 500 cartões aguardam pelos proprietários. Não tem nenhum sentido de nós pegarmos os cartões tal conosco. Tanto é que nós saímos hoje para fazer a entrega diretamente para os taxistas. E não só hoje, portanto, nós vamos continuar com esta campanha até que a Direção Municipal de Transporte, Tráfego e Mobilidade do Kazenga fica sem cartão antigo, ou seja, vamos aguardar até a segunda fase, a remessa dos novos cartões. Até o momento, dos pouco mais de 900 cartões de subvenção à gasolina, mais de 300 já foram entregues pela Direção dos Transportes, Tráfego e Mobilidade do município do Kazenga. O exercício vai ser permanente da distribuição dos cartões aos seus proprietários. Portanto, nós pensamos nos 980 cartões que nós temos a nível do nosso município, na qual só fizemos chegar 307 cartões, ficamos com mais de 500 cartões aos nossos gabinetes. Pensamos sair por placa, fazer diretamente um contacto direito aos fazedores desta atividade. Mensalmente, os táxis coletivos recebem de subvenção 168 mil kwanzas, os táxis ligeiros, como girabairros e aces, 124 mil, ao passo que os mototáxis recebem 31.500 kwanzas por mês. Luanda ganhou hoje 8 quilómetros de estrada reabilitada, numa via importante para escoamento de produtos do campo para o centro da cidade. Trata-se do troço que pode doravante facilitar a ligação entre a Funda, os bairros da Quilunda, Cuta e Terra Branca, e a obra teve a duração de 1 ano. Os moradores e camponeses da comuna da Funda, no município de Cacoaco, afirmam que a asfaltagem das vias de acesso da Quilunda, Cuta e Terra Branca tem influenciado positivamente os preços dos táxis e no escoamento dos produtos do campo. A agricultura hoje está facilitada porque tiramos o produto da lavra, metemos aqui na estrada e a pessoa, as quitandeiras, venham já encontrar aqui, leva já no mercado. A pessoa tira da lavra, paga a caixa 300, mete aqui no gosto, aqui na estrada. E da estrada para o mercado também é 300 a caixa. Pagávamos muito caro. Agora a via está boa. Agora nós pagamos menos. Para os taxistas e mototaxistas, as rotas ficaram mais curtas e deixam um apelo devido aos acidentes. Lembro quando chovia, a gente levava a carga na cabeça até lá no desvio, onde a gente poderia fazer mais tempo. E agora a gente chega um pouquinho mais rápido graças às estradas. Do Sabadão para aqui, levava por aí 1 hora. 1 hora devido a estrada que não estava boa. Mas agora, 30 minutos, 30 minutos. Do jeito que a estrada está, temos que andar com muita precaução, senão vai ser sempre um perigo no nosso lado. Depois da resolução do problema das vias de acesso da Quilunda, Cuta e Terra Branca aqui na comuna da Funda, as autoridades tradicionais e as cooperativas agrícolas pedem a requalificação da ponte do rio Zenza e maior investimento na agricultura.
As cooperativas estão de parabéns porque havia ligado a Funda, Muculo, Quilunda, Terra Branca está reabertada totalmente. Precisamos de máquinas para bravar a terra, precisamos de adubo neste momento que estamos no período de agrícola, o fertilizante, até as motobombas, inclusivamente, também precisamos. É preocupante porque já vai mais de 15 anos, nunca tem manutenção e não tem como, tem que se tomar a medida rápido mesmo já, porque já está chegando o tempo da colheita e o nosso município vão passar mais para ter o produto aqui para outra. É urgente mesmo dessa ponta, é urgente, não tem como, porque tá passando uma carrinha, está vazio, se tivesse cheio, não sei como que seria. E o governador provincial de Luanda, que deu a abertura oficial das vias, disse que a construção de projetos sociais vai continuar e que faltam cerca de 35% do dinheiro para pagar às empresas. São cerca de 8 quilômetros que foram construídos e permitem hoje que aqui a população da Funda, aqui na Quilunda, possam exercer melhor, com mais comunidade, o acesso às suas zonas de residência, por um lado. Temos aqui condições para que, de facto, o escoamento dos produtos do campo que são produzidos nessa região cheguem aos mercados com mais facilidade. Nós, nesse momento, temos 70%, entre 65% e 70% da obra executada, do ponto de vista financeiro. A comuna da Funda, que tem 23 bairros, conta com 65.595 habitantes. Comitê dos Chefes de Estado-Maior da região dos Grandes Lagos. Reunião em Luanda. Em destaque. E agora a preocupação com o fenómeno do tráfico de seres humanos. Dados apontam que no país a província do Cunene lidera a lista de ocorrências. A média naquela região do país, segundo as estatísticas, é de 60 casos, dos 142 que fazem o total em todo o país. O tráfico de seres humanos é um crime organizado que vitima milhares de pessoas que caem na rede dos malfeitores com a promessa de melhores condições de vida, emprego, bolsas de estudo e, inclusive, de livramento da situação socioeconómica vulnerável por que passam. Redes sociais têm muito dessas situações. Se eu dizer a esta pessoa que vou lhe garantir um emprego e um bom salário, esta pessoa pode cair. O país registrou mais de 140 casos de tráficos de seres humanos, com maior índice para a província do Cunene, que aparece com 60 avisados. Dentre estes números, 26 casos já foram julgados com condenação e 3 casos foram julgados nos quais resultaram em absolvição. Nesta ordem de ideias, estamos a falar já de 29 casos julgados e continuam sob investigação, sob segredo de justiça, o remanescente. Uma das formas de mitigação do fenómeno a ser promovido pelo governo angolano e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados é a formação e capacitação de profissionais de comunicação social em matérias ligadas ao combate ao tráfico de seres humanos. Esta formação tem tido várias componentes, porque é muito importante compreender como é que as vítimas reagem, aquilo que elas sofrem. Isto vai ter um impacto na maneira como o jornalista vai fazer a sua investigação. Cerca de 30 profissionais das diferentes províncias do país, com destaque para as transfronteiriças, estiveram durante 3 dias sob treinamento. Os casos que maior se apresentam por parte da província do Cunene são crianças que realmente saem da província vizinha da Huila e vão para o país vizinho da Namíbia. Nosso objetivo depois desta formação, trabalharmos para que possamos sensibilizar a comunidade, possamos sensibilizar a sociedade angolana, combatermos este fenómeno que, por sinal, é transnacional. Depois da venda de armas e do tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos aparece como o terceiro crime organizado mais rentável a nível do mundo. Um facto que preocupa as autoridades angolanas, que em conjunto com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados está a promover esta formação com vista a capacitar os profissionais de comunicação em matérias ligadas ao combate ao tráfico de seres humanos. Esta formação não se destina simplesmente aos profissionais de comunicação social, sendo que já foram formados juízes, procuradores e agentes de migração estrangeira.
Hoje temos os números que temos na nossa base de dados e precisamos de melhorar. Precisamos de ter muito mais informação. Precisamos que aqueles casos que estão escondidos e que ninguém viu possam ser reportados, possam ser denunciados, para que depois possa haver investigação e também haver julgamentos. Foco na saúde a seguir, com detalhes sobre o Congresso Internacional de Medicina que Luanda acolhe a partir de hoje. O encontro debate vários temas ligados aos desafios atuais, na perspectiva de encontrar soluções e respostas rápidas para casos emergentes. Vários temas ligados à saúde estão a ser analisados no 2º Congresso Internacional de Medicina, organizado pela UPRA em Luanda. Tuberculose nos cuidados primários à saúde, sinistralidade rodoviária e emergência médica, epidemiologia das principais doenças em África foram um dos assuntos abordados hoje no primeiro dia do encontro. Para este especialista, o geoprocessamento tem permitido encontrar soluções para o combate à malária, que é uma das principais causas de morte no país. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 veio prejudicar as ações de controle da malária, não só em Angola, a nível mundial, de uma forma geral. Assistimos a um aumento dos casos de morbilidade e de mortalidade. A boa notícia é que há uma vacina que neste momento está a ser já utilizada em 3 países africanos, tem mostrado bons resultados, mas ainda há algum trabalho a ser feito. A outra novidade é que há uma vacina contra a dengue que foi aprovada agora no mês de dezembro e que é bastante eficaz, e temos toda uma grande perspectiva que os países em África comecem a utilizar essa vacina nos próximos tempos. O acesso à saúde em África é um dos maiores desafios, segundo o representante da Organização Mundial da Saúde em Angola. Yes, in the Africa region, we have 2 challenges in terms of. Em África, em termos de desafio para a saúde, nós temos 2 grandes problemas. Um tem a ver com a cobertura do acesso, que infelizmente ainda é bastante diminuta, e o outro tem a ver com a questão da própria cobertura dos serviços. Infelizmente, para determinados serviços de saúde, até em certas localidades onde há estes serviços, poucas pessoas têm acesso, o que de certa forma constitui um grande problema em termos de garantia de saúde para todos no continente. The access, people are not able to get to many of the services. A atenção primária à saúde é vista como condição essencial para o combate dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável acordados internacionalmente. Recursos humanos em saúde em Angola tem vindo a aumentar progressivamente para satisfazer a enorme demanda existente, facto este que o MINSA prepara para 2023-2027 um plano de formação especializado e emergencial em saúde para formar 38 mil profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico terapêutico, de apoio hospitalar e regime geral. O conceito de cuidados primários de saúde foi evoluindo ao longo do tempo e pode ser definido em vários âmbitos, como um conjunto de atividades, um nível de cuidados, uma estratégia para a organização dos serviços de cuidados e uma filosofia do sistema. Está reunido desde hoje aqui em Luanda o Comitê de Chefes de Estado-Maior das Forças Armadas da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. O encontro, que decorre até a próxima sexta-feira, analisa estratégias focadas na atual situação no sul do Sudão e também no leste da RDC. Angola continua empenhado na resolução de conflitos africanos por ser um país com larga experiência neste quesito, segundo o secretário de Estado para os Antigos Combatentes, na abertura da reunião do Comitê de Chefes de Estado-Maior das Forças Armadas dos países membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. É com esta motivação que resulta do conhecimento e da experiência que acumulamos dos efeitos nefastos da guerra, que o governo de Angola continua empenhado em demonstrar o seu compromisso com a paz, estabilidade no mundo em geral, no continente africano em particular
e na nossa sub-região. Os líderes militares dos países localizados na região dos Grandes Lagos garantem que vão continuar a desempenhar o seu papel para a pacificação de África. Porque Uganda faz fronteira com o leste da RDC, então Uganda tem um segundo papel, que é lutar junto da força regional do leste da África para que juntos possam mitigar aquelas ameaças todas dos grupos terroristas que vêm dizimando populações. Our region becomes peaceful for the good of our people. Firstly, we believe with the principle of our commander-in-chief who says a nossa contribuição dentro desta organização parte daquele princípio de que o meu inimigo pode ser inimigo de todos os outros. Então, é assim que nós participamos no sentido de ajudar a combater, sobretudo, os grupos islâmicos que têm se proclamado, por exemplo, na República de Moçambique, e eles vêm também da parte do Sahel, Mali, e nós, o nosso país, a Zâmbia no caso, encontra-se neste meio. Daí que a nossa contribuição é mesmo no sentido de garantir a paz na região. We are in between the two countries. Segundo os intervenientes, a Sergil e as Forças Armadas Conjuntas precisam trocar informações estratégicas para o alcance da paz no continente. Isto nos irá permitir partilhar informações sobre os movimentos e operações das nossas Forças Armadas com as organizações terroristas no continente. As FIAs militares dos nossos países têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto para contribuir na garantia de tão almejada paz, estabilidade e segurança em toda a região. A reunião do Comitê dos Chefes de Estado-Maior das Forças Armadas dos países membros da Sergil acontece de 5 a 7 de julho aqui em Luanda. E hoje voltamos a olhar para as vantagens do feito histórico alcançado nesta terça-feira por Angola, Zâmbia e RDC. Os três países estão agora mais próximos em termos de comunicação, com a integração lançada de fibra óptica. Um dos motivos da presença dos presidentes da Zâmbia e da República Democrática do Congo na cidade de Lubito tem que ver com o desejo da ligação através do cabo de fibra óptica entre os três países para tornar cada vez mais facilitado os serviços de telecomunicações. O ministro angolano do setor falou das vantagens da ligação entre os três países. Uma das principais vantagens será o escoamento do tráfego desses países e, como sabe, o nosso ecossistema já é composto por cabos submarinos que atracam em Luanda, o próprio Angosat. Portanto, são vantagens muito importantes e com isso vamos conseguir igualmente chegar a outros países da nossa região, nomeadamente do outro lado do continente, a Botsuana. Enfim, é uma ligação que vai permitir que, de facto, a zona da SADC, a região da SADC esteja interligada e isto acontece num momento particular, uma vez que Angola vai assumir a presidência da SADC. Portanto, tudo isso enquadrado no programa do Ministério, no programa do Governo, vamos com certeza contribuir para o desenvolvimento das telecomunicações no nosso continente. A concretização deste acordo insere-se no âmbito do plano estratégico do Executivo angolano em tornar Angola num hub regional alinhado aos objetivos da SADC. No prévio com jornalistas, Mário de Oliveira fez saber que a ligação se estenderá também a outros países. Nós estamos a trabalhar para, dentro de muito pouco tempo, ligarmos-nos à República do Congo-Brazzaville. Igualmente, a partir da Zâmbia e da RDC, nós estamos a trabalhar no sentido de chegarmos ao Uganda, ao Ruanda, aquilo que se designou chamar One Way Africa, que é uma interligação por fibra óptica terrestre a vários países do continente. Quanto à questão comercial,
O titular das telecomunicações em Angola explica quais serão os procedimentos. O Ministério fez a sua parte, as empresas vão trabalhar, a parte comercial compete agora na relação entre empresas que de facto vão escoar o tráfego. Portanto, não é o Ministério que vai estar ligadamente do ponto de vista comercial a essa ligação. Compete ao Ministério fazer as políticas, facilitar a vida dos operadores, trabalhar com os operadores e com os governos da região, de forma que essa relação comercial entre os operadores seja saudável e que contribua para o desenvolvimento da economia dos nossos países. A Assembleia Nacional reagiu às informações postas a circular nas redes sociais e que envolvem os deputados, com detalhes sobre alegados subsídios salariais, informações que, segundo a Casa das Leis, não são verdadeiras. As informações foram postas a circular na internet. Elas davam conta de que os deputados da Assembleia Nacional teriam valores acrescidos para o subsídio de instalação e de fim de mandato. Vários questionamentos foram partilhados pelos internautas como forma de manifesto e indignação. Em resposta a estes e outros questionamentos, o Conselho de Administração da Assembleia Nacional fez sair uma nota, onde esclarece que a Resolução número 13/23 e a Resolução número 14/23, publicadas no Diário da República, número 118, primeira série de 28 de junho de 2023, visam atualizar o valor dos subsídios de instalação e de fim de mandato em conformidade com o estabelecido na Lei número 17/12, de 16 de maio, Lei Orgânica do Estatuto do Deputado, e na Lei número 6/8, de 4 de julho, Lei Orgânica do Estatuto Remuneratório dos Deputados. O mesmo documento da Casa das Leis explica que a implementação do estabelecido nas referidas resoluções será efetivada, tão logo existam condições financeiras para o efeito a serem salvaguardadas no orçamento da Assembleia Nacional no âmbito da sua autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Por fim, o comunicado acrescenta que os subsídios de instalação de fim de mandato são liquidados uma única vez na legislatura, sendo pagos no início do mandato aos deputados que iniciam funções e no fim do mandato para os deputados que cessam definitivamente as suas funções. Assim sendo, ao materializar-se os subsídios de instalação e de fim de mandato, permitirão garantir de forma harmoniosa e eficiente a prestação dos deputados no exercício das suas funções e da sua reinstalação na vida social. O atual Conselho de Administração da Assembleia Nacional é composto por todos os grupos parlamentares de partidos políticos que integram a atual legislatura, assim como o secretário-geral da Assembleia Nacional e o representante dos funcionários e agentes parlamentares por inerência de funções. Cabo Verde assinala hoje 48 anos de independência e, a propósito, a Susana Ângelo ouviu a comunidade cabo-verdiana residente em Angola. Cabo Verde é mar, é gente alegre e acolhedora. É a terra do cântico da liberdade, da vitalidade e de saudade. É a terra das gargalhadas, onde as mulheres carregam o mercado à cabeça. Esse arquipélago está a 455 quilômetros da costa do continente africano. E quando se fala de Cabo Verde, o que as pessoas pensam é... Eu lembro da música, é uma música muito alegre e eu gosto porque me toca até no coração. Gosto muito da comida de Cabo Verde. Gosto muito por causa das praias, as mulheres são bonitas, né? Tem belas paisagens. Espalhados um pouco por todo o mundo, aqui em Luanda fomos ao bairro Prenda, uma das zonas onde está concentrada parte da comunidade cabo-verdiana residente em Angola. Essas duas senhoras contam que aprenderam com os manos da terra de Mindelo nos mais de 20 anos de convivência. Nos tornamos como se fôssemos já família. O que eu aprendi na cultura cabo-verdiana é a dança, que se chama funana. É a dança, a desagacida faz a feijoada, depois faz a fuba, um bindi, fica para ser farinha, come com a feijoada. Partilhar é a forma de vida do povo de Cabo Verde. E começa no prato, onde a cachupa é o cartão de visita. Com ela e com grugue, dá para matar as saudades da terra sabe.
terra boa. Cá em Angola nós já reinventamos a cachupa, não? Em Cabo Verde mete mais outras coisas, tipo mandioca. Para quem sabe fazer uma boa feijoada, sabe fazer uma boa cachupa. O que vai acrescentar é o milho, senão a feijoada e a cachupa é a mesma coisa. Já o grog lá em Cabo Verde, vamos dizer, é tipo já um coquetel. Nós temos aqui a nossa capuca também em Angola. Mesmo que você vai, tem 50, tem 60, mas nunca esquece a raiz de onde você saiu. Tal é a minha terra, eu amo. Depois da língua, o crioulo, música é a maior e mais rica expressão da cultura cabo-verdiana. Vai da morna de Cesária Évora, da coladeira de Bana. A dança ganhou força e identidade. Corre nas veias de qualquer bujurra espalhado pelo mundo. Momentos tristes que marcaram a celebração do 4 de julho nos Estados Unidos. Em destaque. Marcelo Rebelo de Sousa desmaia durante visita oficial nacional. As imagens giraram o mundo e o assunto marca de certeza o Compacto Internacional hoje. Acompanha o desenvolvimento com Edna Firmino, que já está aqui connosco. Edna, boa noite. O que é que se terá passado com o Presidente Marcelo? Boa noite, Kina Santos. Primeiro, devemos saber que ele já está bem, mas continua hospitalizado. A situação aconteceu devido ao calor intenso que se verifica no país. Boa noite a todos. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sentiu-se mal durante uma visita oficial na Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Caparica, e acabou por desmaiar. Marcelo Rebelo de Sousa teve de ser transportado numa ambulância com destino ao Hospital de Santa Cruz, onde fez uma bateria de exames. Outras notas internacionais? Acompanhe. A informação do estado clínico do presidente português foi avançada pelo chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, e disse que o chefe de Estado estava bem e se tratou apenas de uma indisposição devido ao calor intenso. De recordar que Marcelo Rebelo de Sousa foi submetido a um cateterismo cardíaco no Hospital de Santa Cruz em outubro de 2019 e é também o hospital de referência para problemas cardíacos. Fernando Frutuoso de Melo acrescentou que a equipa médica que está a seguir Marcelo Rebelo de Sousa é a mesma que o acompanhou em 2019. Os confrontos se intensificaram entre as Forças Armadas e as Forças de Apoio Rápido em Omdurman, a parte ocidental da capital do Sudão, situação que deixou para trás ruas desertas e prédios danificados. O exército lançou ataques aéreos e terrestres em várias partes de Omdurman. Por sua vez, as Forças de Apoio Rápido abateram um caça a jato. O conflito entre o exército e as Forças de Apoio Rápido começou a 15 de abril, trazendo confrontos diários à capital, desencadeou assassinatos na região oeste de Darfur e ameaçou arrastar o Sudão para uma guerra civil prolongada. As autoridades nigerianas informaram aos seus cidadãos a interrupção do consumo de peles de animais cozidas, uma iguaria também conhecida como pomo no país, causadora do vírus antrax. O antrax é uma doença quase sempre fatal nos animais, ocorrendo principalmente em cabritos, carneiros e cavalos. É transmitido aos seres humanos pelo contacto com os animais infectados ou os seus produtos. O surto já afetou alguns países africanos, um deles foi o Ghana, com um registro de morte. 12 palestinos, a maioria confirmados como combatentes militantes, foram mortos e mais de 90 ficaram feridos num ataque israelense. Um soldado israelense também foi morto durante a operação. A operação de 2 dias, que os militares israelenses disseram ter como alvo infraestrutura e depósitos de armas de facções militantes no campo de refugiados de Jenin, deixou um rastro de ruas destruídas e carros queimados. Após a retirada da força israelense na noite de terça-feira, os líderes da Jihad Islâmica, apoiada pelo Irão, e outras facções armadas reivindicaram a vitória e o clima entre os residentes que voltaram para casa no campo parecia desafiador.
O Ministério da Defesa russo informou nesta quarta-feira que as suas forças atacaram 3 grupos do exército ucraniano perto de Bakhmut. O grupo mercenário Wagner da Rússia capturou a cidade oriental em maio, após 10 meses de combates. Desde então, o exército russo na área está sob forte pressão das forças ucranianas que ameaçam cercá-lo. A agência de notícias russa RIA citou uma fonte do exército russo, onde informa que as forças russas repeliram com sucesso um ataque ucraniano sem recuar e estavam a acabar com o restante das tropas ucranianas na área. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Kênia Simeão, boa noite e continuação no último jornal. Muito obrigada, Edna, por estas informações. Contamos contigo amanhã, então. Com certeza. Boa noite. E ainda fora de portas, os momentos tristes que marcaram as celebrações do 4 de julho nos Estados Unidos também. Comemorações de mais um aniversário da independência americana, que tiveram bastante fogo de artifício, mas infelizmente há registro de morte. A celebração do aniversário da independência dos Estados Unidos, que normalmente é um dia de festa para muitos, tornou-se triste para quem perdeu um parente ou ficou ferido. Na Filadélfia, 3 pessoas morreram e 8 ficaram feridas num tiroteio, depois de um festival para marcar o 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, segundo a polícia. No Texas, uma pessoa morreu e 4 outras ficaram feridas depois da explosão de um armazém que continha fogos de artifício que estavam a ser preparados para um espetáculo para celebrar a data. E, em consequência do incidente, o espetáculo de fogos de artifício foi cancelado. Já na capital norte-americana, Washington, 9 pessoas, incluindo 2 menores de 9 e 17 anos, ficaram feridas num tiroteio durante os festejos da independência. As autoridades de Washington afirmaram que os tiros foram disparados a partir de um carro que, ao passar por um bairro, parou e disparou contra as vítimas que estavam na via pública. O início desta semana nos Estados Unidos foi marcado por vários tiroteios, cujas razões ainda não foram esclarecidas, que causaram a morte de 10 pessoas e ferimentos a 38. Facto que levou o presidente norte-americano Joe Biden a pedir o endurecimento das leis de armas no país. Termina aqui a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Continuação de uma excelente noite e até amanhã, às 19h45. Boa noite.